Olá pessoal, sejam bem-vindos ao treinamento sobre a escala PIOS. Meu nome é Paula, eu sou da Educação Continuada do Hospital Criança Conceição e neste treinamento vamos entender como aplicar a escala PIOS na prática e como ela vai nos ajudar a reconhecer precocemente a deterioração clínica das nossas crianças. Sabemos que a criança raramente tem a morte súbita, ela vai apresentando alterações progressivas ao longo do tempo. Então, a maioria dos pacientes pediátricos que pioram na enfermaria, eles já vêm apresentando sinais horas antes, alertando do quadro que está se agravando. Como a gente identifica essa deterioração? Através da avaliação de alterações nos sinais vitais, associados também a outros sintomas clínicos, neurológicos, respiratórios e cardiovasculares, algumas vezes associadas a esses três sinais. A deterioração, quando não contornada, pode ocasionar desfechos clínicos desfavoráveis, a piora da sua própria doença, levar a criança a ter um choque, uma insuficiência respiratória ou o evento adverso mais grave, que é a parada cardiorrespiratória. Aqui eu trago o triângulo de avaliação pediátrica, que é uma ferramenta recomendada pelo PAUS, e a gente identifica emergências pediátricas em segundos sem nem tocar na criança, Ela baseia-se em 3 pilares, que é a aparência, a respiração e a circulação. Qualquer alteração do TAP indica a necessidade de intervenção imediata. O conceito da escala PIOS, ou a Bedside PIOS, que é a que a gente vai utilizar aqui. É um instrumento para identificar precocemente sinais de alerta, que a criança então está apresentando uma deterioração clínica. Ela subsidia a tomada de decisão e a implementação de cuidados direcionados, para reduzir agravamento do quadro. Então, ela também serve como um apoio para direcionar e priorizar os pacientes que precisam de cuidados mais de perto. Essa é uma ferramenta de simples avaliação, leva menos de 1 minuto para ser executada. A maioria dos parâmetros avaliados nela a gente já realiza. O modelo canadense foi escolhido, que é baseado no triângulo de avaliação pediátrica, com avaliação de parâmetros clínicos e sinais vitais que são de fácil mensuração. Quais são os itens avaliados na nossa escala, então? Frequência cardíaca, a frequência respiratória, o suporte de oxigênio que a criança pode estar em uso, enchimento capilar, tá aí a novidade, o único item que a gente atualmente não verifica como rotina, o esforço respiratório que a criança possa estar apresentando, coloração da pele e o estado neurológico dela. Os objetivos do nosso projeto, então: aumentar a segurança do paciente, a autonomia e segurança dos profissionais que estão à beira-leito, identificar precocemente a deterioração clínica e daí poder intervir, sinalizar a equipe quando a necessidade de cuidados urgentes ao paciente é necessária, reduzir o risco de eventos adversos sérios, como uma parada cardiorrespiratória na enfermaria, ou até mesmo aquela correria de última hora para transferir o paciente para uma UTI, e ela melhora muito a comunicação multiprofissional. Como se dará a aplicação aqui no Hospital da Criança? Será realizada a escala pelo técnico de enfermagem, a cada verificação de sinais vitais. Então, na rotina de verificação de sinais vitais, se aplicará ela. Atualmente, ela virá como um formulário separado, Então, o técnico ficará com 2 impressos, o do relatório de enfermagem, onde ali consta a evolução, as anotações e os sinais vitais, e a escala de PIOS. Futuramente, após o protocolo bem estabelecido, ele será um documento único. Os parâmetros da escala variam de acordo com a faixa etária, o que é esperado, já que a pediatria possui parâmetros basais muito amplos, E aqui eu trago o exemplo, de como um dos modelos que a gente tem. Essa escala é para a idade de 3 a 12 meses, mas como eu falei antes, a gente tem 5 estratificações. Primeiros 3 itens: a frequência cardíaca, a frequência respiratória e o suporte de O2. Cada criança, portanto, tem uma nota de acordo com os parâmetros fisiológicos esperados para a idade. Por exemplo, nesse caso aqui, é um formulário para crianças de 3 a 12 meses, onde o basal é que os batimentos cardíacos fiquem entre 100 e 149. Portanto, eu vou verificar o sinal vital da criança na minha rotina. Se eu encontrar, nesse caso, um batimento cardíaco de 105 batimentos por minuto, eu vou colocar ali na coluna, onde compreende esse número, e a nota dela ficará em 0. O mesmo para a frequência respiratória. O suporte de O2, eu vou colocar exatamente qual é o suporte de O2 que a criança está recebendo no relatório de enfermagem. Aqui pontua 0 se a criança estiver em ar ambiente, pontua 1 se ela estiver recebendo até 2 litros, ou por catéter nasal ou por óculos nasal.
Ou se a criança estiver em uso do KNAF, só que com um parâmetro baixo, né, de uma FiO2 de 30%. Só para efeito de comparação aqui, a criança quando está em ar ambiente, a FiO2 dela é de 21%, aqui acima, né, de 21%, se ficar até em 0,3 é considerado nota 1. Após a nota 2, então, é se estiver recebendo algum suporte entre 2 e 5 litros por máscara ou óculos, ou se o KNAF estiver setado para uma FiO2 de 50%, ou seja, KNAF de 0,5. E o mais grave de todos, a criança que estiver recebendo acima de 5 litros, ou então que o KNAF dela esteja com uma FiO2 de superior a 50%. A gente considera a frequência cardíaca em vigília e durante o sono. O próprio PILS já é adaptado considerando isso, né, que ele vai ser aplicado nas 24 horas de internação do paciente, então ele já coloca os parâmetros contabilizando essa diferença que pode ocorrer entre a criança, os sinais da criança acordada e ela dormindo. Esses 2 primeiros sinais já são realizados a cada verificação de sinais vitais. O que muda então? Atualmente, independente do quadro clínico do paciente, a gente tem a rotina de verificação de sinais que ela é fixa, né? No caso das enfermarias, ela ocorre de 4 em 4 horas. O que vai mudar aqui é que o paciente já com algum sinal de deterioração, né, ou seja, algum achado no triângulo de avaliação pediátrico, ele não pode ser tratado como um paciente que está mais estável, né? Ele não pode esperar a próxima verificação de rotina para ser reavaliado. Então, de acordo com a nota dele, uma periodicidade diferente de verificação de sinais será adotada. O terceiro item avaliado é o suporte de oxigênio. A gente anota exatamente o que o paciente está recebendo. Por exemplo, meu paciente está recebendo 1 litro, eu vou lá no campo que diz até 2 litros e coloco no quadradinho abaixo, né, 1 litro. A segunda parte, ao invés de anotar em valores exatos, eu vou marcar com um X o quadro correspondente de acordo com o que eu vou encontrar na criança, no meu exame clínico. O primeiro item, então, é o enchimento capilar. Ele leva, no máximo, 4 segundos para ser realizado. É um item diferencial do que a gente tinha como rotina. O que é o enchimento capilar, então? É um tempo que o sangue leva para retornar ao tecido, empalidecido pela pressão digital. A gente marca um X no local correspondente, ali 3 campos, né, que é abaixo de 2 segundos, de 3 segundos e com acima de 4 segundos. Tempo prolongado de enchimento capilar também indica uma redução da perfusão periférica, uma vasoconstrição compensatória e é possível um comprometimento circulatório. Ele é um sinal precoce de instabilidade hemodinâmica, especialmente na pediatria. Após, a gente vai avaliar o esforço respiratório da criança. No momento que eu estiver realizando a contagem da frequência respiratória, eu já consigo avaliar se aquela criança está tendo algum esforço, né, necessitando de uso de alguma musculatura acessória, né, ficando mais cansado. Eu vou dividir a avaliação em 4 tipos. Se o esforço respiratório naquele paciente é ausente, se ele é leve, com uma tiragem subcostal leve, intercostal, sem queda de saturação. Se o esforço é moderado, uma tiragem mais acentuada, uma retração de fúrcula. E o esforço mais grave, que é todos esses sintomas acima, mais batimento de asa nasal, meneio de cabeça, um posicionamento anormal. Então, a gente marca ali com um X no campo correspondente. Coloração da pele, que também avaliamos na primeira observação. A gente avalia a coloração geral da pele da criança, inclusive mucosa, as unhas e as extremidades. Categorizamos em 3 colunas, ou normal, pele e mucosas rosadas, criança pálida, moteada ou cianótica. E por último, a gente vai avaliar o padrão neurológico da criança. Então, se a criança está brincando, interagindo com o meio ambiente, se está dormindo desde que seja no horário esperado, né, de sono, ela vai receber a nota 0. Se a criança começa a apresentar algum tipo de irritabilidade, né, um incômodo, um desconforto, começa a se agitar, ela ganha a nota 1. E sonolento, a nota 2. E letárgico, que é o último item, é o mais grave, né? Pontos adicionais. Aqueles pontos que, independente da nota do PILS, é aqueles pacientes que a gente tem que ter um olhar diferente. Então, a gente vai somar 2 pontos ao valor final do somatório do PILS, se a gente tiver 2 situações.
Pacientes em pós-operatório imediato, o que é o pós-operatório imediato? Até 24 horas, né, após a cirurgia. E ele começar a apresentar vômitos persistentes. A gente assinala, então, 2 pontos além da nota já calculada no PIUS. Se o paciente está fazendo resgate, está em uso de nebulizador ou de espaçador, tempo inferior a 15 minutos, também recebe 2 pontos adicionais. Após o somatório final, o PIUS nos traz um fluxograma de acordo com o valor obtido na aplicação da escala. Então aqui a gente pode ver detalhadamente, né, o PIUS de 0 a 2, a verificação de sinais vitais na unidade será conforme a rotina, a ação do enfermeiro uma vez ao turno e do médico uma vez ao dia, né, o médico assistente do paciente. O paciente com PIUS de 3 a 4 terá que ser repetido o sinal vital a cada 3 horas. A avaliação do enfermeiro então passa a ser 2 vezes ao turno. O médico rotineiro, né, o assistente, passa 1 vez ao dia, como já é feito, e a segunda avaliação se dará pelo plantão clínico. Essa segunda avaliação não tem urgência e o plantão tem até as 22 horas do mesmo dia para passar. Quem vai comunicar que o paciente está apresentando um PIUS de 3 ou 4 e que precisa uma segunda avaliação vai ser o próprio médico assistente durante a passagem de plantão no caderno que já é realizada como rotina. Um PIUS de 5 a 6, os sinais vitais devem ser repetidos a cada 2 horas, bem como a avaliação do enfermeiro e, além de avaliar a cada 2 horas, aí sim o enfermeiro vai acionar o plantão clínico pelo BIP. No momento que ele aciona o plantão clínico, ele já comunica a nota do PIUS. O plantão clínico recebe o chamado e prioriza o atendimento conforme nota do PIUS. Portanto, se o plantão tem mais de um chamado para atender, ele vai priorizar aquele paciente que tiver o PIUS de maior nota. O tempo máximo para avaliar o paciente que tem um PIUS de 5 a 6 é de 30 minutos. Então, o plantonista tem até 30 minutos para chegar na unidade. Já um PIUS de 7 a 8, os sinais vitais devem ser repetidos a cada 1 hora. O enfermeiro também avalia esse paciente a cada 1 hora, aciona o plantão clínico, informa a nota do PIUS, e o que muda aqui, ao invés de 30 minutos para avaliar o paciente, esse tempo cai para 15 minutos, né, o tempo de resposta, através da avaliação presencial na unidade. Nesse caso aqui, o plantonista vem, avalia e já começa a pensar em avaliar uma transferência para a UTI. PIUS acima de 9, né, ou 9 ou mais, adotamos um fluxo de PCR. O plantonista comunica a UTI e solicita apoio para o atendimento da parada, se for o caso, né, com transferência iminente para o setor. No rodapé do impresso tem ali as recomendações, PIUS da enfermaria existem as recomendações do PIUS para a emergência pediátrica, onde também o PIUS será implantado. Lá muda um pouquinho, né, os valores, um score de 0 a 5, o paciente terá os seus sinais vitais verificados conforme rotina da emergência e o enfermeiro, né, passará 1 vez ao turno, bem como o médico. Nenhuma ação adicional. Um PIUS com score de 6 a 8, os sinais vitais devem se repetir em 1 hora. O enfermeiro deve avaliar o paciente o quanto antes, né? E o médico tem que avaliar 2 vezes ao turno aquele paciente. Então, é necessário uma reavaliação. Caso o paciente seja internado e seja definido, né, uma transferência para a enfermaria, o médico da emergência passa o caso, né, via uma passagem de plantão verbal, né, então via BIP, via o telefone, dos plantões clínicos da unidade, além da passagem de enfermeiro para enfermeiro que já ocorre. E o PIUS acima de 9, é recomendado que o paciente esteja monitorizado na emergência, preferencialmente em sala vermelha, e não é recomendado transferência para a unidade de internação. Sempre, antes de transferir o paciente, o PIUS deve ser repetido. O que diz a literatura, então? A nota do PIUS é critério para direcionamento de prioridade, qual paciente o plantão ou enfermeiro avalia primeiro, nos casos de mais de um acionamento, como eu falei ao mesmo tempo. A ótica diferenciada para aqueles que realmente precisam, evita chamados desnecessários, comunicação mais objetiva, então liga para o plantão e diz: paciente está com PIUS X. A intervenção precoce ou tardia deixa de ser funcionário dependente. Hoje contamos com a experiência da enfermagem para avaliar e acionar o plantão clínico. Em casos de lotação na UTI, a literatura então sugere que o PIUS pode ser utilizado como critério para avaliar quem terá prioridade, portanto, quem tiver o PIUS maior ganha o leito primeiro.
E a percepção da equipe, algo que a gente deve se atentar, a percepção da equipe é soberana. Então, mesmo com um PIUS menor, se a equipe que está à beira-leito avaliando o paciente identificar que alguma coisa não está bem com o paciente, né, que ele não está apresentando sintomatologia esperada para o quadro dele, ela pode sim, né, o enfermeiro pode sim acionar o plantão clínico. O PIUS não substitui o olhar clínico, ele fortalece nossa tomada de decisão. Quanto mais precoce identificarmos a deterioração, maior é a chance de intervir com segurança e evitar os desfechos graves. Então, em caso de dúvidas, a educação continuada está à disposição, tanto para apoiar quanto para receber, né, sugestões de melhorias. Muito obrigada pela atenção e bom trabalho a todos.